tive a oportunidade de trazer minha família também, né? Então, para a gente como família é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, compartilhando, conversando, vendo os movimentos, as conversas, né? O ânimo restaurado, né? Porque você acaba vendo como pessoas já estão mais leves, mais alegres no Senhor, né? Vendo que Deus realmente está à frente da sua obra. Não é verdade, irmãos? Nós somos apenas servos, né? A grande comissão, na verdade, essa conferência aqui, cultivando discípulos, as palestras foram divididas a partir da grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Quando diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Ide, portanto, isso. Qual é o imperativo, a ordem de fazer discípulos, né? Enquanto vamos, para onde vamos, né? Aí ele traz aí mais duas ideias. A primeira é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Aí é uma promessa maravilhosa, né, irmão? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Eu vou falar hoje sobre essa parte aqui do batizando. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sob que perspectiva a gente vai falar sobre isso? De jeito nenhum, uma perspectiva teológica a respeito do batismo. Até porque todos aqui são convictos a respeito do batismo infantil por aspersão. Amém? Ele quer dar uma misericórdia agora. Então, você vê como essa é uma questão polêmica, não é verdade? Se a gente... E com certeza, o Senhor Jesus não estava falando sobre isso, né? O Senhor Jesus não estava falando ali sobre essa discussão teológica que a igreja, ao longo de 20 séculos, né, tem trilhado, e de fato a gente vai sempre ter uma linha ou outra, e a gente vai se unir em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, não é verdade? Agora, perspectiva aqui é uma perspectiva de inserção no corpo de Cristo, ok? Uma perspectiva de entrada, é uma perspectiva de desenvolvimento, de amadurecimento. Você sabe que na igreja primitiva, quando as pessoas se convertiam, logo elas eram batizadas, não é verdade? Não passavam aí por classes, talvez algumas igrejas chamem de discipulado esse processo. Então, não passavam por esse tipo de processo até o batismo. Elas criam no Senhor Jesus e eram batizados, né? Mas havia uma questão também muito importante. A gente leu aqui, foi muito legal, porque casou direitinho, né? No início aqui do culto, Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, né? E Atos capítulo 2, esse trecho aí de Atos, traz exatamente como era a vida dessa igreja, que era a igreja primitiva, pós Pentecostes, né? Após o Senhor ter treinado os seus discípulos, também mandado o seu Espírito, e a igreja estava crescendo ali, já havia mais de 3.000 convertidos, né? Mas ali em Atos capítulo 2, em outros textos de Atos também, que Lucas vai trazer na memória como a igreja estava vivendo naquele contexto, como a igreja estava se desenvolvendo, né? E lá em Atos, como nós lemos, diz o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não é verdade? Mas aí fala mais: em cada alma havia temor, né, diante de Deus. Eles não consideravam como seu tudo, porque eles compartilhavam de lá que tinham tudo em comum, né? Participavam das refeições com alegria, com singeleza de coração, desfrutavam ali de uma bênção, da comunhão, da presença do Senhor. E lá no 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e Deus, quem dá o crescimento, diz: o Senhor acrescentava-lhes, na verdade, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora,
Enquanto o Senhor ia acrescentando, na verdade, o Senhor estava acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e esses que iam sendo acrescentados, eles já entravam nesse processo que era a vida da igreja. Eles já entravam nesse processo de discipulado, de comunhão, de vida na palavra, de vida de oração. E esse processo no corpo de Cristo, de inserção no corpo de Cristo, que vai além do batismo, porque eles eram batizados na conversão, mas eles continuavam, ou seja, eles estavam sendo inseridos nesse tipo de estilo de vida que a igreja primitiva vivia. Estilo de vida na palavra, na oração, na comunhão, no serviço, no ministério, no exercício dos dons, na missão, porque Deus chamava a gente e levava para lugares distantes também. Deus chamava a gente de lugares distantes para um lugar, para ouvirem a palavra e voltar para lá e estabelecer igrejas. As igrejas eram plantadas a partir desse modelo, que não era só o modelo em Atos, apenas ali no início na igreja de Jerusalém, mas também no ministério de Paulo, em Éfeso e outros lugares também. E Deus estava nesse processo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente, como igreja, temos uma cultura, eu digo a gente mesmo, todos nós, igreja brasileira, seja ela na grande cidade, ou seja ela no interior, a gente tem essa cultura, que é o seguinte, veja se você concorda comigo. Deixa eu abrir só um parêntese aqui, eu queria que você participasse também, tá bom? Meu objetivo aqui não era pregar, não, era conversar mesmo. E aí, se você quiser participar, levanta a mão, fala, né? Vai ser muito legal. A gente tem uma cultura que é o seguinte: nós pregamos o Evangelho e fazemos um apelo e a pessoa se converte. Quando a pessoa se converte, a gente tem o seguinte pensamento, no fundo. O trabalho foi acabado. A obra foi acabada. Foi uma vez. Se converteu lá o cara. Mas a partir de quando ele se converte para frente, está acabada a obra? Não. Oi? Começando agora. Eu tenho 15 anos, né? Me converti em janeiro de 2000 no Acamp, que é um ministério que a Fubá desenvolvia na Igreja da Madalena. Sou filho na fé de Fubá, mas faz 15 anos que ainda dou trabalho para ele. 15 anos ainda dou trabalho que só. Parece que eu tenho 2 anos de crente só, né? Então, imagine você ter um filho, aí vai lá na maternidade, teve o filho, deixa eu voltar um pouco, porque você teve aí 9 meses de gravidez, na verdade, com a barriga lá, crescendo, o pai naquela expectativa, já vai acabar lá? Vai começar. Eu achei que ia ser difícil falar antes de fubá, mas vai ser mais difícil ainda. Já está dizendo por acabar? Vamos lá. Terminando, concluindo. Né? Então, passou aí 9 meses, a barrigão, né, crescendo, tenho 2 filhas, aquele processo, faz um quartinho, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Aí você fica querendo ver, parece com quem, e aquela expectativa toda. Também a mulher começa já a sofrer, já não pode ir para todo canto, subir escada, não sei o que, dormir, aquela coisa toda, né? Chega no grande dia do nascimento, você está nervoso, aperreado, querendo, né, ver seu filho, sua filha. Aí nasceu na maternidade, você olhou assim, viu, a cara do papai, tem aquela cara de joelho, né, a criança. Nasce com aquela cara que não parece com nada, com ninguém, mas todo mundo dá uma opinião, né? Cara, é a cara do pai. Aí 2 minutos depois chega alguém e diz a cara da mãe, não é possível. Aí 2 minutos depois é a cara do pai, o outro dá uma mistura e por aí vai, né? A questão é, nasceu a criança lá na maternidade, aí chega lá papai, mamãe, diz assim, rapaz, que bênção, nasceu a criança, vamos embora para casa? Vamos embora. Nasceu. Vamos embora. E a criança? Onde é que está a criança? Colocou o menino no mundo, se alegrou, disse que bênção, glória a Deus, aí a criança nasceu, mas aí vamos embora, porque a vida continua, a gente tem outras
outros vamos fazer mais filhos aí, né? Para ter essa mesma sensação de nascimento, né? Mas deixa a criança aí. É possível fazer isso? Não é possível. Primeiro, por causa do coração de pai e mãe, né? Pela bênção de Deus. Mas segundo, porque a criança não vai ter como se desenvolver, crescer. É lógico que tem condição, porque existe casos assim, gente que adota, que puxa para si, que cuida. Eu não estou falando disso, desse aspecto. Estou falando do aspecto da maternidade, da paternidade, do crescimento, do desenvolvimento. A criança chega em casa, não sabe fazer absolutamente nada, só três coisas: chorar, xixi e cocô. Tem criança que não sabe nem mamar, nem dormir. Nem mamar, nem dormir. Tem que aprender, né? Então, a criança sabe fazer essas coisas. Você deixa a criança sozinha na sala com o controle remoto de um mês na mão, um negócio para bater no liquidificador, um miojo para ela fazer. Não deixa, não tem como, porque ela está totalmente dependente de você. O fato é que há um processo, e esse processo é lindo. Você vê, a criança começa a reconhecer, a criança começa a sorrir, a mãe passa 3 meses toda descabelada, indignada, cheia de olheira, aí de repente a criança dá um sorriso, eita, valeu por tudo, né? Esqueceu todo o sofrimento, né? E passa a sorrir, passa depois a engatinhar, passa depois a falar papai e mamãe, passa depois a ter outros processos de vida, passa a desobedecer e a ser rebelde, né? E muito cedinho, com menos de 1 ano, já passa a fazer birra, a saber o que quer, a tentar manipular os pais, né? O fato é que a criança, ela está se desenvolvendo. E em cada etapa da vida dela, ela vai ter um tipo de desenvolvimento diferente, um tipo de necessidade diferente. Na verdade, vai ter um tipo de, talvez, até disciplina diferente, um tipo de ensino diferente, porque ela precisa entender o ensino. Eu não posso chegar para minha filha e ensinar a ela um compêndio de teologia, lá falando palavras bem difíceis a respeito de Jesus. Ela não vai entender nada, eu não vou entender nada. Eu só vou saber ler, eu vou ler, não vou entender nada, né? Mas até a linguagem é diferente, é um processo diferente. Então, da mesma forma, é o processo do novo convertido, do novo nascimento. O cara se converteu, levantou a mão, vai para o céu, pensam, glória a Deus. Mas a vida eterna que Jesus pregou aos seus discípulos não era uma vida após a morte. Você tem consciência disso, né? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Ou seja, em todo o tempo do ministério de Jesus, em que ele estava pregando a respeito do reino dos céus, e com os discípulos nós ouvimos ontem aqui a respeito dessa perspectiva, é muito interessante ver dessa ótica mesmo que foi apresentada, porque Jesus insistentemente, sabendo o que ele queria fazer, convicto da obra de Deus, e os discípulos todos perdidos, não sabiam o que Jesus estava falando, não entendiam nada. O sermão de Jesus a respeito do reino dos céus em todos os 3 anos do ministério dele. João Batista disse assim: arrependei-vos, né? Porque está próximo o quê? O reino dos céus. Era uma espécie de melhoria econômica, era uma espécie de melhoria social, política. Na verdade, eles esperavam que Jesus fosse lá no trono de César, sentasse naquela cadeira, dissesse: agora não vai ser mais Roma, mas vai ser restabelecido o trono de Davi. E a gente vai reinar como Israel reinou na época de Davi, e melhor ainda do que Davi. É tanto que os discípulos, Tiago e João, e Marcos, traz também um fator, que a mãe de Tiago e João também está envolvida na história, chegam junto de Jesus e dizem: Senhor, a mãe, né? A mãe bem coruja, diz: por favor, desenrola um negócio aí pra gente. Um filho à direita e outro à esquerda. Primeiro-ministro, secretário. O ministro da Casa Civil, que vai assumir o trono depois. Por favor, desenrola essa parada aí pra gente. Porque, na verdade, o projeto não era só de Tiago e João, era um projeto familiar.
Possivelmente Tiago e João eram filhos de alguma família rica, filhos de Zebedeu, né? E havia uma expectativa, eles deixaram lá os barcos, deixaram as redes, seguiram Jesus, mas ainda havia uma expectativa a respeito desse Jesus, que não estava se concretizando, porque em todo o tempo Jesus estava indo para Jerusalém, não para Roma, em todo o tempo Jesus estava indo para a cruz e não para o trono lá de César, né? E aí eu pergunto, por favor, desenrola um lugar aí, porque a gente quer participar desse negócio. O fato é que Jesus passa 3 anos e meio falando sobre o reino dos céus. Jesus, os discípulos pensando que ele ia para Roma. Jesus morre na cruz, 3 dias ressuscita. E aí tem um plus. Sabe qual é o plus? Jesus passa 40 dias ensinando. Sabe o que é os discípulos? O rei ressuscitado. Aí Atos capítulo 1, Pedro se levanta, Senhor, quando é que vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que é que Pedro estava perguntando ali? Quando é que o sistema vai virar? Quando é que essa maré vai ir? Entende a pergunta de Pedro? Senhor, tudo bem, passou 3 anos e meio, o Senhor já morreu, ressuscitou, tem mais 40 dias aqui com a gente, falando sobre o reino e tal, mas, aquele mais, né? Então é mais, porém. E aí, quando é que a gente não está vendo ainda a coisa? Quando é que o Senhor vai realmente lá em Roma e a gente vai viver esse reino aí e tudo mais? Veja, na perspectiva de qualquer professor, né, de qualquer líder, essa equipe é a pior equipe que alguém pode ter, né? Uma vez um irmão lá da igreja passou 3 meses ensinando sobre missões numa outra igreja, congregação. Aí, passou 3 meses, ele disse que ele preparou um material assim, fantástico, maravilhoso. Pesquisou, escreveu, passou os 3 meses indo lá no domingo. Aí um grupo de irmãos fixo lá. A maioria mulheres, senhoras, fixo. Todo domingo lá, ele. Aí no último dia que ele fez a confraternização, a festa, pediu para a irmã orar. Aí a irmã se levantou, disse, ore e agradeça a Deus por esse período de 3 meses e tal. Aí a irmã se levantou para orar, 3 meses só. Disse assim, abraçou assim, né, as irmãs e disse, Senhor, a gente não está entendendo nada, Pai. Mas tu sabes. Diz que o cara, ele está orando, mas já abriu o olho assim, né? 3 meses ensinando aqui e a turma, ninguém está entendendo nada. Imagina só, coisa terrível. Você sabe o que é isso, né? Você acaba de dar um estudo, dar uma palavra, no outro dia a pessoa não lembra mais nada. Entendeu? Meu Deus, onde foi que eu errei? Fui eu mesmo, o que foi que houve? Passa um ano ensinando a igreja a respeito de um assunto, quando chega uma oportunidade de vivenciar aquele assunto, parece que esqueceu, né? A mesma forma a gente, muitas vezes escutamos, aprendemos, entendemos, mas quando vivemos alguma situação, a gente esquece que Deus é soberano, esquece que Deus é Senhor, que Deus é o Rei dos Reis, que Jesus é o verdadeiro pastor da igreja, esquece tudo, não é verdade? Então os discípulos tinham esquecido, não está entendendo nada. Aí Jesus disse, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o foco aqui é que você seja testemunha. Não é aquela ideia de dar testemunho, ou seja, de aparentar para o outro que eu sou crente. Entendeu? Mas o foco aqui é ser. Você é. A perspectiva da integridade, daquilo que Jesus me fez. Você é testemunha do Senhor. É o foco da vida da gente. Ou seja, e aí ele fala em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, perspectiva do reino é que nós sejamos filhos, servos, testemunhas, discípulos de Jesus. Que nós sejamos alvos do amor de Deus, mas também instrumentos de bênção aqui na terra. E esse processo, que é o processo que Jesus está fazendo em mim,
Porque a promessa não é que eu vou fazer em você, nem você vai fazer nele apenas, e por aí vai, como se fosse uma rede. Mas o processo é Jesus está fazendo em mim, um processo em que Ele começou a boa obra, e Ele vai o quê? Completar. E esse processo se chama, em Jesus nos Evangelhos, vida eterna. Ou seja, não é uma perspectiva depois da morte, mas é uma perspectiva hoje. Entende como é o negócio? É lógico, algumas pessoas conhecem a Cristo no final da sua vida, na soberania de Deus. Não é verdade? E vão viver o reino, vão viver a bênção da presença de Deus, que é o quanto, porque quando estaremos com Ele no Senhor, né, depois da morte, na presença do Senhor, no paraíso. Mas o privilégio da vida no reino é esse tipo de desenvolvimento, de inserimento, de crescimento da vida de Jesus no nosso coração e na vida dos outros. Por isso que na grande comissão, quando está falando sobre batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está falando a respeito do tipo do batismo, não está falando da hora certa para o batismo, mas está falando ali a respeito desse tipo de desenvolvimento, de inserção no corpo de Cristo, em que nós vamos crescendo, que o corpo de Cristo vai crescendo também, vai sendo edificado, nós vamos amadurecendo, e à medida que isso vai acontecendo, nós vamos desfrutando do que Jesus conquistou para nós na cruz, que foi a vida eterna. Quando a vida eterna? Quando? Hoje. Hoje. É verdade? Hoje. Você entendeu? Você vai orar, Senhor, obrigado pela palavra do irmão, porque ele não entendeu, foi nada. É hoje esse negócio. Então, qual é uma grande tentação e erro que nós temos como igreja? Todos nós. Pensamos que quando o cara se converte, acabou. E na verdade, quando alguém se converte, começou. Acabou de começar. Deu start. Foi transportado, liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Sabe esse versículo lá em Colossenses 1,13, né? Ele nos libertou das trevas e nos transportou. E esse transportar não é feito Power Ranger. Sabe como é Power Ranger, né? O cara aperta o reloginho, aí apaga, aparece outro lugar, né? Mas esse transportar diz respeito às dificuldades, diz respeito às lutas, diz respeito aos vícios, diz respeito à família, diz respeito ao corpo de Cristo, diz respeito à vocação, ao meu ofício aqui na terra, diz respeito às lutas e problemas que nós vamos viver, diz respeito aos sofrimentos que nós vamos passar, diz respeito à soberania de Deus e cuidado, para que através desses sofrimentos e lutas, Ele nos faça mais a imagem do Seu Filho, para que a gente cresça, conheça o Senhor. Então, esse transportar para o reino do Filho do Seu amor, não é uma questão de, você vai se converter, agora está pronto para morrer. Não, está pronto agora para desfrutar da bênção de viver Jesus, não apenas lá no céu, mas aqui na terra. E esse processo é um processo de inserção no corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Não é verdade? Esse processo que Jesus fez com os discípulos é discipulado. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Discipulado, eu queria que a gente perdesse essa ideia um pouco, pelo menos esquecesse por um momento, de pensar que discipulado é um processo em que eu vou ensinar o novo convertido um pouco da doutrina bíblica até ele ser batizado, que é uma outra falha nossa também. Tudo bem, a gente pensou assim, não, se converteu, precisa ser discipulado, né? Aí foi, se encontrando com ele e tal, conversando, dialogando, vivendo, comendo junto, ensinando a Bíblia, orando. Aí se batizou. Foi lá o pastor, disse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado. Quando foi batizado, a perspectiva que eu queria que a gente esquecesse por um momento hoje é: acabou o discipulado. Acabou. Fala a verdade, quando você foi batizado, depois você não precisava ainda de discipulado, não.
Até hoje nós precisamos, na verdade. Vamos precisar. Oi? Vamos precisar até o fim. A gente vai precisar. É claro que no desenvolvimento como uma criança, no desenvolvimento da vida, da espiritualidade, da nossa relação com Deus, com a igreja e tudo mais, a gente vai recebendo outras linguagens, a gente vai recebendo outras disciplinas, a gente vai ficando mais forte para levar mais lapada, A necessidade né? muda. Oi? A Necessidade mudando. Né? Mas a necessidade do coração é a mesma. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos viver esse reino aqui na terra. Nós precisamos ser inseridos mais no corpo de Cristo e crer que Jesus é o cabeça desse corpo e na perspectiva de Jesus para o corpo, ele vai se desenvolver, vai crescer, vai ser edificado na terra até o ponto de ele voltar a estabelecer o seu reino completo aqui. Embora na nossa perspectiva parece que o corpo está tão esfacelado, tão doente, tão cheio de problemas, né? Você diz assim, Senhor, o que é que eu sou no corpo de Cristo? Eu sou o dedo. Tudo bem, eu sou o dedo, mas por favor, não deixe que fulano seja o dedo do meu lado. Uau. Oi? Uau, unha. Sua unha, mas por favor, não deixe que fulano seja o dedo dessa unha. Por favor, coloca fulano no dedo do pé. Do meu lado não. Na verdade, da perspectiva de Jesus não tem isso. É o corpo de Cristo que está crescendo, se estabelecendo, sendo edificado, se desenvolvendo no coração da gente. E esse processo é um processo de inserção no corpo de Cristo. Então, discipulado não pode ser comparado, não pode ser relacionado, por exemplo, a modelo de crescimento de igreja, a estratégia de crescimento de igreja, ou seja, o que é que eu posso fazer para a minha igreja crescer? Vamos lá, conferência sobre discipulado. Vamos aprender aí as formas para fazer a igreja crescer. Então, assim, você vai evangelizar desse jeito, você vai ensinar esse material, ele vai se batizar, vai receber outro material e esse cara vai se tornar um líder na igreja. Isso acontece na graça de Deus. Deus faz em muitos lugares Deus opera através dessa maneira em muitos lugares, mas discipulado não é só isso. Ou seja, eu vou lá receber um bocado de instruções a respeito de como fazer minha igreja crescer aqui na cidade, no município e aplicar isso. Muitos líderes têm caído nessa tentação de estudar e pensar sobre discipulado, não porque precisa pessoalmente disso, mas porque quer aplicar na igreja, porque quer que a igreja cresça. Muitas vezes isso adoece o nosso próprio coração. Porque às vezes a gente está aplicando tudo na igreja certinho, como a gente aprendeu nas formas humanas. Ou seja, de gente que interpretou o que Jesus falou e está aplicando. Deus está dando graça naquele contexto lá. Mas quando a gente aplica no nosso, não dá certo. Mas o que é que não dá certo? É o discipulado de Jesus? Não é. O discipulado de Jesus dá certo. Agora, como é que o discipulado de Jesus dá certo? Porque Jesus passou 3 anos e meio ensinando para os caras não estavam entendendo nada. E o discipulado de Jesus estava dando errado. Não. Oi? Não. Estava dando errado o discipulado de Jesus? Não. Estava dando certo, né? Passou 3 anos ensinando para os caras e morreu numa cruz. Deu errado o negócio? Não, de jeito. Deu certo. Estava se negando o tempo todo em favor dos discípulos. E estava dando errado o negócio? Não estava. Pegou as pessoas mais simples, humildes da época, a gente que em outros contextos, quando começaram a falar, ouviram esse tipo de coisa assim, fulano é lá da Galileia, daquela região, Beltrano é semi-analfabeto, não está falando desse jeito aí, deve estar embriagado, que coisa estranha, o que está acontecendo aqui? Pegou esse povo, né, e começou a discipular, investir na vida deles, e Jesus usou a estratégia errada, usou a estratégia certa. Mas Judas deu errado por causa do discipulado de Jesus. Não. Judas já chegou na história como filho da perdição. Já chegou tudo errado na história. Na verdade, chegou tudo errado não. Chegou errado, mas vai dar certo. Oi? Chegou errado, mas vai dar certo. Não é chegou tudo errado como se Jesus tivesse errado em escolher. Não é isso. Jesus escolheu ele, mas sabia, o filho da perdição. Oi? Judas deu certo. Judas deu certo. Principalmente É o discipulado de Jesus Cristo deu certo. Exato. Então, pode falar. Só uma experiência
experiência própria, dentro desse discipulado e a diferença da classe de catecúmenos. Na época que eu converti, eu tive uma classe de catecúmenos em paralelo ao discipulado. E hoje, assim, a minha firmeza de fé ministerial é que até hoje eu sou acompanhada através de muitos pastores do discipulado. Não daquela forma diária, todo dia estando com eles, mas escrevendo, passando e-mail, telefonando. E isso tem causado, assim, muitos benefícios ao meu trabalho, à minha, assim, a perseverança diante das lutas no ministério. Esse acompanhamento discipulado. Discipulado, é verdade. Eu, quando me converti, tive muitas pessoas em catecúmenos também. Classe catecúmeno, estudo bíblico. Um vizinho meu que levou para a igreja me ensinou muito a Bíblia, né? Mas o discipulado não se estabeleceu através daquela relação. Porque quando eu fui batizado e fui inserido na igreja, aí para eles era como se já tivesse terminou a obra. E eu estava mais perdido que ser. Isso não ficava perdido, era ele. Doido da cabeça, doido, virado. E precisando do discipulado. Até hoje eu sou, né, irmão? Você falou isso. Até hoje. Ele concordou, que tem que entender. Eu costumo dizer para a classe de catecúmenos que a gente fala de uma caminhada fascinante, né? Eu falo para eles assim, que essa caminhada, como discipulado, ela não está limitada a esses 13 estudos. Mas essa caminhada ela vai ser até o fim da nossa vida. Isso. Vamos ser discípulos e discipuladores sempre. Então essa é a ideia. Deixa eu falar só um parênteses aqui. Classe catecúmenos, que esse ensino é bênção, viu, gente? Só esse parênteses aqui para os irmãos vão. É bênção de Deus mesmo, né? Eu fui muito abençoado através desses processos aí. Mas o discipulado de Jesus é maior. Vai além. Continua, não para. Não acaba. Muito bom. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4. Já que o irmão pastor Rico, da Universal, trouxe aí a minha água. Efésios, capítulo 4. Versículo 11 ao 16. Vou pegar do 11, poderia pegar do 7, pegar até do 1, mas vou pegar do 11 por causa do tempo também, e para a gente ser mais objetivo, tá bom? Efésios, capítulo 4. Né? A casa de Efésios é uma casa maravilhosa, sabe disso, né? Todas da Bíblia são, mas Efésios é uma bênção, para mim, assim, uma maravilha ao quadrado. Né? Então, essa carta aqui, Paulo fala sobre a doutrina da salvação, mas ele não fica nela só, entendeu? Doutrina da salvação e fica lá, rodando na doutrina da salvação. E a doutrina da salvação não existe, a gente fica lá rodando. É assim, é assado, como é, não sei o quê, blá. Ele fala sobre a doutrina e avança. Que a doutrina da salvação é para a gente viver o reino dos céus aqui na terra, para avançar. E esse avanço, ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele está falando aqui para os pastores da igreja de Éfeso. Está falando para quem? Para todos os crentes. Então ele está lá, é assim que o Senhor, foi assim que o Senhor nos salvou. Nós somos da igreja de Jesus Cristo, né, dispenseira da multiforme graça de Deus. Mas a gente vai avançar, vamos andar de modo digno da vocação. Quem andar de modo digno? Todos os discípulos, toda a igreja. Porque a vocação de Deus não é para alguns na igreja, a vocação de Deus é para todos a igreja. Na verdade, vocação pastoral, vocação missionária, sim, Deus chama alguns. Mas vocação de Deus é para todo mundo. Então, não vamos ficar aqui, vamos avançar. Viver de modo digno da vocação, unidos, um só povo, um só batismo, somos uma só igreja. Não é? E aí aqui no versículo de 11 ao 16 que a gente vai ler, depois ele continua falando sobre a bênção da vida cristã, da perspectiva do que o Senhor conquistou para a gente viver aqui na terra. Capítulo 4, 5, capítulo 6 também, fala sobre as relações
de família, relações com filhos, esposa, marido, servos e senhores. É uma carta maravilhosa, muito pastoral, na verdade, muito aplicável à igreja. Por isso que eu acho tão abençoado essa carta. A partir do verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao que, irmãos? Vamos lá? Ao desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha, veja que tem isso aí. Você entendeu o que você leu? Com vistas a. O objetivo foi isso. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo. Que maravilha, não? Que bênção. Continuando. Para que, de novo, mais uma vez, olha aí, não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio, auxílio de quê? Está falando sobre quem? Toda junta. Corpo, toda. Conjunto da obra. A unha, o dedo, a mão, a sobrancelha, tudo. Né? Até o apêndice, mas não é o apêndice, né? Que dá apendicite. Né? Tem irmão que é uma apendicite na igreja, só dá dor, né? Traz o auxílio de toda junta. Né? Amém? Aleluia. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Deixa eu puxar para cá esse quadro. Eu dou aula lá em Recife, na escola. Uso muitos gráficos simples, bobos, para dar aula lá. Coisas tão complicadas, eu dou aula de sociologia, tão complicado. Aí eu boto muito gráficozinho assim, bem simples. Eu me aventurei a fazer um bem simples para vocês. Por isso eu peço que os irmãos tenham compaixão na hora da crítica ao gráfico, né? Porque a minha letra é horrível. Né? Então, vamos olhar para esse texto aqui, Efésios capítulo 4, 11 ao 16 que nós lemos. Rapidamente, tá bom? Primeiro diz, ele mesmo concedeu uns para. Aí ele traz aí 5 características, 5 tipos de chamados de pessoas que fazem parte, todos os 5 fazem parte do mesmo grupo. Ele está falando aí sobre apóstolos, ele está falando sobre profetas, sobre evangelistas, sobre pastores e sobre mestres, ok? Há várias, lógico, óbvio, há vários adendos aqui, discussões teológicas também, que eu não queria entrar, né? Mas falando para a gente aqui, primeiro, a perspectiva de Paulo aqui não é uma perspectiva hierárquica desse texto, mas funcional, ok? Está falando da perspectiva da prática ministerial mais do que cargo, não é isso. Não está isso na cabeça de Paulo. Está falando sobre o ofício, não está falando sobre o apóstolo que usou o chapéu, né? Aquele chapéu de máscara, né? Sei lá como é, esqueci o nome. Boiadeiro, né? E não está falando sobre esse tipo de situação que a gente está vendo hoje, ok? Está falando sobre uma perspectiva funcional ministerial. Apóstolos, aqueles que são enviados, como o Ronaldo Lidório diz, é como uma pedrinha que é jogada no rio, que ela vai quicando, né? Profetas, não no sentido da revelação de Deus, porque não é mais assim diz o Senhor, mas Deus já disse, mas profetas que pegam aquilo que Deus falou e aplicam, exortando a vida da gente sobre o pecado, denunciando o pecado, sim, profetas, evangelistas, que talvez para mim é mais difícil, mas
tem duas possibilidades. A daquele que tem a característica do discipulador mesmo, que vai caminhar junto. Eu gosto dessa ideia, aquele que não é apenas o cara que vai trazer muitas conversões, mas vai caminhar junto. Tem gente, essa é uma tarefa de todos nós discípulos, mas tem gente que tem essa característica como um dom mesmo, especial, né? Também pode ser uma característica de gente que estava sendo enviada, que não era apóstolo, para começar trabalho novos em outros lugares. Eu prefiro a primeira perspectiva. Pastores que pastoreiam um rebanho de cheiro de ovelha, e mestres, da perspectiva de gente que tem o dom do ensino, né? Que tem características peculiares ao ensino, que são bênçãos na igreja. Mas esses 5 grupos fazem parte do mesmo grupo. E aqui não é hierarquia, não tem hierarquia, não é apóstolo maior que profeta, maior que evangelista, maior que pastor é maior que o mestre é o pior, é o mais fraquinho, né? É o fraco, né? Aqui a perspectiva é um grupo só. Qual é que o irmão falou ali? Os líderes, liderança. Pastores, missionários, líderes do povo de Deus, líderes de grupo, liderança. Você que está lá plantando a igreja, está no sítio, no município, plantando, começando o trabalho, líderes que não precisam de cargos, na verdade, para ser líder, precisa de quê? Disposição. Precisa do chamado do Senhor, da vocação. Precisa seguir o Senhor, servir. Né? Só isso. Líder. Gente que está ensinando a outros. Ok? Você está ensinando a outros, não está? Você tem um grupo. Você prega. Você pastoreia gente. Às vezes, pessoas, às vezes todos os dias, praticamente. Né? Líderes. Ou seja, Deus nos chamou como líderes para quê? Aí o texto fala. Com vistas ao quê? Oi? Aperfeiçoamento do quê? Os santos. Quem são os santos? A igreja. A igreja. Lá não está bom. Aperfeiçoamento dos santos. Eu posso colocar aqui aperfeiçoamento, eu posso colocar desenvolvimento, que o irmão falou. Eu posso colocar aqui, palavra que eu gosto, prefiro, treinamento. Treinamento. Sabe quando alguém está treinando para uma prova, uma coisa, como é o estilo de vida, né? Treinamento. Vai correr a São Silvestre, aquela corrida de 42 quilômetros, é isso? Tem que vir para triunfo para correr. E correr a cidade toda. Subir, descer. Muda a alimentação. Muda a alimentação, treinamento. Ou seja, a maior tarefa que Deus confia aos líderes é o treinamento dos santos. Treinamento. Desenvolvimento. Agora tem um problema aqui. É que muitas vezes esse tipo de vida não traz. Às vezes não é muito visível. Deixa eu dar só um paralelo para ver se você entende. Programações são mais visíveis, não é verdade? E são bênçãos, muitas delas são bênçãos. Mas é mais visível, não é não? Mas chega uma hora que tem que inventar uma nova. Tem um pastor de jovens lá nos Estados Unidos que inventou, todo sábado inventava uma nova para atrair os jovens, todo sábado. Aí chegou uma situação que ele disse, rapaz, não tem mais não, nada. Aí, vou fazer o quê? Já sei. Eu vou engolir um peixe vivo. Vou denunciar aí, vou engolir. Pronto, dito feito, o culto lá rolando, quando ele foi pegar a palavra, tinha um peixe no aquário, pegou o peixe, botou na boca e o peixe saiu nadando. Aí, a que ponto chegamos, né?
questão aqui é a necessidade que se tem de criar alguma coisa que seja visível. Não tem nada a ver com essa história dele e falou. Que a igreja veja, que a igreja veja, que as igrejas vejam, que a junta veja, que a coisa está acontecendo, né? Mas, às vezes, o treinamento diz respeito a um trabalho que ninguém vai ver, que vai demorar só, que muita gente vai dizer para você que não vai dar certo, você está perdendo seu tempo, como Jesus fez com os discípulos, mas que uma hora ele vai fluir, crescer. Você vê um prédio bem grande, você vê um prédio de 30 andares, você primeiro precisa cavar. Ninguém vê o que está cavado no chão, vê? Só vê o prédio. E às vezes. Oi? E o que sustenta o prédio? Você não vai nem ver. É impressionante. Problema de perto, assim. O desenvolvimento do trabalho, talvez depois da classificação, é que você veja o que os resultados aparecem. Então, vocês estão entendendo isso? Perspectiva é treinamento bíblico, na palavra, no relacionamento, com a intenção, né? Mas a intenção aqui não é criar líderes a um curto espaço de tempo para fazer o trabalho crescer, se desenvolver, bombar. Perspectiva aqui é treiná-los para duas coisas. O texto fala aí. Leia, por favor. Treina aperfeiçoamento dos santos para quê? Oi? Edificação pessoal. Não é edificação pessoal apenas, mas é edificação do corpo. Bênção aqui, não é não? É edificação do corpo de Cristo. E para quê? Desempenho do serviço. A palavra serviço aí é diaconia. É a mesma palavra para ministério. Ou seja, o ministério não é de poucos no corpo de Cristo, mas de muitos, de todos. E os líderes se levantam para treinar, para auxiliá-los, para que eles possam viver o ministério. Agora, nós como líderes temos a grande tentação. Quando a coisa não está acontecendo, nós preferimos fazer no lugar deles para acontecer do que puxar para esse caminho aqui, que é mais árduo e mais demorado, não é verdade? A gente vai lá e faz. Você delega, a gente pensa que desempenho do serviço se faz delegando tarefa. E treinamento para o desempenho do serviço não se faz delegando tarefa, se faz discipulando, cavando, passando 3, 4, 5, 10 anos só cavando. Todo melado de terra, sem glória, sem iluminação, sem holofote nenhum, só cavando, cava. Amém? Amém. Mas é uma bênção. É o ministério de Jesus. Continuando, por causa do tempo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ok? A ideia aqui de crescimento, desenvolvimento, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, na plenitude de Cristo, né? Ou seja, até quando? Até quando isso? Todos chegam. Ou seja, a ideia aqui é maturidade. Quando Paulo diz assim, toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, correção, instrução e educação, e educação na justiça, a fim de que todo homem seja o quê? Perfeito. É nessa ideia aqui, perfeito. Não é sem nenhuma falha moral, ou seja, um cara que é impecável, não peca de jeito nenhum, mas é maduro, plenamente aperfeiçoado, perfeito para toda boa obra, ok? Ou seja, até isso. Por quê? Porque no meio do caminho há muitas artimanhas, e o texto fala, para que não mais sejamos como meninos agitados. Ou seja,
Gente que tem 10, 20, 30 anos de crente, mas continua agitado. E a doutrina, o vento de doutrina aí, não pense que é apenas um neopentecostal do dinheiro. Não pense também que é a respeito da doutrina da salvação, como pode ser salvo. Mas pense especialmente que a doutrina da igreja, desenvolvimento nosso como igreja, também é doutrina. Então, gente que está nesse caminho há 30 anos, mas não entende o seu papel no corpo de Cristo, é imaturo, é menino agitado, que traz duas bênçãos no versículo 16, porque o meu tempo já encerrou. Versículo 16, ele diz que isso vai resultar em, primeiro, de que em todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para si mesmo. Perdão, que é a partir do 15, ele diz cresçamos. Como é que se cresce no corpo? À medida de cada um. Ou seja, isso aqui resulta em crescimento no corpo de Cristo. Não é numérico apenas, mas sim também. Iam acrescentando, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, ok? Mas o foco aqui não é numérico, mas é crescimento em todos esses aspectos. E também a bênção de cada um efetuar a sua própria parte. A sua parte e o todo, Todo bem ajustado e consolidado à medida que cada um efetua. Ou seja, o corpo de Cristo vai ser edificado na terra, não à medida que pastores, missionários, alguns se levantam, mas à medida que todos se levantam. É um avivamento. Deus levanta a igreja, os discípulos, lá em Fátima, lá onde você está plantado, levanta os discípulos para que o teu reino cresça. Mas a gente precisa fazer um trabalho muito árduo aí, como líderes, porque Deus chamou para uma tarefa, Deus nos chamou para uma tarefa muito especial. Que tem menos a ver com visibilidade e mais a ver com o secreto, com aquilo que talvez você vai ser muito criticado, que talvez não vai dar resultado nenhum. Não seja visto imediatamente. Aqui que não seja visto imediatamente. Não seja visto imediatamente. Amém, irmãos? Amém. E chegou a água. Apesar das tribulações no início da palestra, que o irmão trouxe para vamos orar, por favor, vamos orar aqui. Irmãos, não existe nada disso. Por favor, se você puder sair com alguma coisa hoje, sai com isso. Não existe nada disso sem dependência de Deus. Porque é Deus quem efetua o crescimento. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, não porque queremos ser maiores, melhores, não porque queremos visibilidade, mas porque queremos que o Senhor, o Teu reino, queremos, Senhor, que a Tua vitória na cruz vença o nosso próprio coração. Amém. Para vivermos o chamado, a vocação que o Senhor preparou para que andássemos nela, aqui na terra. Aviva a Tua obra. Ó Deus, levanta cada parte do corpo para sermos um todo, bem ajustado e consolidado. Amém. Mas Deus, livra-nos da tentação do imediatismo, das urgências, das novidades. Nos conduza, nos ensina esse caminho do treinamento, do discipulado, do caminhar junto na Tua palavra, em oração, na vida. Não, ó Deus, para que com objetivos pessoais, mas para que o Teu reino cresça. Amém. Isso anula o nosso coração, humilha-nos, nos leva até a cruz com o Senhor. Que o poder da ressurreição e
É o mesmo Espírito, como a tua palavra fala, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito da ressurreição vivifique a nossa vida. Amém. Glória e